A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em seu coração. Dando continuidade no nosso tema dízimo, tema que já falamos no primeiro vídeo, vamos dar continuidade e gostaria que você conferisse comigo mais uma vez, aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23, como já foi citado: ai de vós, escriba e fariseu, que dizimais o endro, o hortelã, o cominho, e desprezais as coisas mais importantes da lei. Aqueles que defendem que o dízimo ainda está em vigor no Novo Testamento, esse é o texto preferido, esse é o texto que eles indicam e que eles têm base para dizer que o dízimo ainda está em validade. Dizendo e argumentando que aqui Jesus Cristo está sancionando a prática do dízimo, ele está validando, está dando ênfase. Em outras palavras, querendo dizer que o dízimo ainda está válido sim para o Novo Testamento. Como já dissemos que aqui nesse texto Cristo está censurando os escribas. Ele não está falando com a igreja, ele está censurando os guardadores da lei, os legalistas que cobravam os dízimos e davam os dízimos até das minúsculas sementes da horta. Bom, se o Senhor Jesus então aqui ele está validando, ele está sancionando a prática do dízimo no Novo Testamento, confira comigo na sua Bíblia agora, lá em Mateus capítulo 8. Nós vamos perceber que aqui em Mateus capítulo 8, quando o Senhor Jesus cura aquele leproso, e nós vamos ler agora a partir do versículo 1, capítulo 8 de Mateus, versículo 1 a seguir, a cura de um leproso, para nós analisarmos se tem fundamento então dizer que Jesus, lá em Mateus 23, ele estava sancionando a prática do dízimo. Capítulo 8 de Mateus, versículo 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não os diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus Cristo acaba de fazer esta libertação desse leproso, ele fica curado e ele determina: você vai agora ao templo e oferece uma oferta de que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Isso era uma lei da Torá, estava lá na lei de Moisés. Sendo filho de Deus, será que dá para então entender que hoje devemos então, quando alguém for curado de uma lepra, ir lá para a congregação, para a igreja e oferecer a Deus um sacrifício? Se é a mesma interpretação, será que aqui Jesus Cristo está validando, está sancionando então e dando a entender que deve-se continuar sacrificando os animais no templo? Creio que não é assim que as pessoas entendem. Da mesma sorte a interpretação, da mesma maneira a interpretação lá do 23 de Mateus, versículo 23. Ele não está sancionando e dando a entender, dando continuidade na prática do dízimo, e sim ele está fazendo uma censura. Porque eles não tinham misericórdia. E a prova clara de que eles não tinham misericórdia está no versículo 14 lá do texto de Mateus 23. Porque a viúva não poderia ser cobrada o dízimo dela. E no versículo 14 o Senhor Jesus diz: ai de vocês, escriba, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Olha aí. Eles devoravam por quê? Porque eles não perdoavam nem mesmo a viúva. E de acordo à lei, a viúva era para ser sustentada por esse dízimo e não poderia ela ser, por exemplo, penalizada porque ela era isenta. Como já dissemos, existiam as 3 classes de pessoas que eram isentas: a viúva, o estrangeiro e o órfão. Vale lembrar que eu, você, aqui como brasileiro, que não temos sangue de Abraão, não somos descendentes diretos de Abraão, nós somos os estrangeiros, que de acordo à lei
se ela estivesse em vigor ainda hoje, você estaria isento. Imagina se Cristo anulou esse mandamento do sacerdócio levita, cujo dízimo foi constituído para a manutenção daquele sistema de sacerdócio. E quando nós dizemos que o dízimo ele é da lei, vamos agora conferir conforme está em Neemias, para então confirmar essa nossa afirmação que o dízimo ele é sim da lei. Neemias capítulo 12, versículo 44. Pode procurar em sua Bíblia, acompanha conosco aí. Capítulo 12, versículo 44, o ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmeras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Veja, aqui eles faziam câmaras, armazéns muito grandes, para estabelecer ali os turnos daqueles levitas que tomariam conta, eles eram responsáveis por esse armazém e para recolher esses mantimentos da produção de Israel, segundo a lei. Lembra que citamos também Hebreus 7, versículo 5? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Está bem claro? É segundo a lei e lei de Moisés. Agora eu quero chamar sua atenção para um assunto importante e muito curioso. Veja que a lei, o que é lei? Tiago faz uma citação, ele explica para a igreja. Vamos aqui para o Novo Testamento, em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago chega a dizer então que aqueles que querem guardar a lei, ele tem que cumprir toda a lei. Tiago capítulo 2, versículo 10. Se você quer então viver a lei, que tenha que guardar toda a lei. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E o que é toda a lei? Essa expressão toda a lei nós precisamos então entender. Toda a lei quer dizer tudo o que está no Pentateuco, na Torá. Lei, o termo lei quer dizer os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa expressão toda a lei. Se você então guardar toda a lei, tudo o que está na Torá, mas tropeçar em um só ponto, você é culpado de todos. Mas para provar que essa expressão toda a lei, ela está também nas Escrituras Sagradas, confira comigo nas Segundas Crônicas, capítulo 33 das Segundas Crônicas, versículo 8. E esse texto está dizendo sobre a idolatria de Manassés. E versículos 7 e 8 diz assim: Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatutos e juízos, dado pela mão de Moisés. Veja a expressão novamente, toda a lei, que é o quê? Os estatutos e juízos, mandamentos, os 10 mandamentos, estatutos. Não fará isso, não fará aquilo. Juízo, se fizer isso ou aquilo, certamente morrerá. É tudo o que está na Torá. Mas vamos fazer mais aqui vamos a mais uma referência. Malaquias, voltando para então o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 4, para confirmar que a expressão toda a lei está dizendo toda a Torá, todo o Pentateuco. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe,
para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Esta lei que Deus mandou para Moisés no Monte Horebe, Monte Sinai. E a lei é o quê? Os estatutos e juízos. Tudo o que está ali. Eu te pergunto, você que é dizimista, tem guardado o sábado? Você que é dizimista e guarda o sábado, já circuncidou seus filhos? Ou você mesmo praticou a circuncisão ao 8º dia de nascido? Você concorda com a circuncisão? Concorda com sacrificar os animais novamente? Guardar tudo o que está na lei? Porque se você guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto dela, você é culpado de todos. Por isso Cristo aparece para nos tirar esse fardo pesado. E ele diz: aprendei de mim agora que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque isso se tornou um cansaço espiritualmente na vida de Israel. E Cristo veio para nos libertar, nos remir da lei, nascendo sob a lei, como diz em Gálatas 4. Nascendo sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 4, aqueles que justificam a sua fé na lei, da graça tendes caído. E como você justifica então a prática de ser dizimista? As pessoas, o primeiro texto que leva em Malaquias 3:10, que é a lei, 430 anos antes de Cristo. Mas sabe, vale lembrar que as Escrituras também deixa claro isso, já estava profetizado que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas. Eu não quero generalizar. Sei que tem muitas pessoas sinceras que levam os seus dízimos à casa do tesouro, e na verdade não há mais a casa do tesouro, a igreja, leva ao templo com boa intenção. Pessoas sinceras, mas não explicaram para ela o fundamento do dízimo, para quem foi, para que época foi, até quando foi. E o único texto que eles querem lançar mão para dizer que tem base é Mateus 23, que já foi provado que ali não é base para ser dizimista. E os outros textos que estão em Mateus, Lucas e os demais que já citamos, explica para a igreja a mudança desse sacerdócio. Mas foi profetizado que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Homens que têm cauterizado a sua consciência. Eles não têm sensibilidade, por mais que entendem e sabem, mas eles não têm mais sensibilidade e conseguem dizer para você que se você não levar o dízimo, você se torna um ladrão. E ainda ameaçam. É por isso que você está sofrendo com o devorador. E devorador, lá em Malaquias 3, a partir do versículo 10, não é o inimigo, não é o diabo. O devorador lá é a locusta, o gafanhoto, as pragas que Deus mandava nas lavouras, por eles não levar o dízimo. E a bênção tal que lá diz era realmente riquezas, era bens financeiros. De modo que agora Cristo está dizendo que não podemos mais ajuntar tesouro na terra. Não é mais a bênção, não é mais a bênção material. A igreja desfruta de uma bênção espiritual e não material. O judeu dava o dízimo e era consequentemente abençoado financeiramente. E não é isso que vemos na vida dos apóstolos e a igreja primitiva. Quantos morreram, deixaram aqui este mundo, e o legado que deixou foi de uma vida de sofrimento. Uma vida de muito labor, sem ter a sua vida preciosa, como diz o apóstolo São Paulo, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então não é maravilha que esses homens, como diz o apóstolo São Paulo, eles se transfiguram em apóstolo de Cristo. Não vamos admirar isso, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pedro disse que eles com palavras fingidas fariam de vós negócios, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meu irmão, reflita bem. Se você é dizimista, deve então guardar toda a lei.
E lembre que é impossível que você consiga guardar toda a lei. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Assim diz o apóstolo São Paulo pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te ilumine, e não viva com esse fardo pesado, porque Cristo já nos libertou do jugo da lei. Leia Atos 15 e medite bem naquela decisão que o Espírito Santo deu aos apóstolos. É isso que a igreja vive. Que Deus tenha piedade de nós todos e possamos seguir a nossa fé de acordo com a palavra de Deus e não segundo a tradição dos homens.